O que a piedade tem a ver com o reino de Deus? Piedade, o exercício devocional, a vida com o Senhor. O que isso tem a ver com reino de Deus? Eu tenho alguns anos de vida com o Senhor e nesses anos eu tenho visto uma coisa acontecer no meio cristão, ou no meio do povo que se chama cristão. A palavra de Deus tem se tornado algo assim contemplativo. A palavra de Deus, a doutrina do Senhor, se tornou contemplativa. Ou seja, as pessoas vão a um local de reunião, têm necessidade de, domingo após domingo, ouvirem sobre a palavra de Deus. E para por aí. E eu digo ouvirem literalmente. Por quê? Porque as pessoas não querem nem mais ler a palavra. Elas delegam a um aplicativo ou uma outra pessoa que leiam as escrituras para elas. E com isso elas acham que, bom, fiz isso, a minha obrigação está cumprida. E elas sentem tanta necessidade que essa rotina ela precisa ser praticada domingo após domingo. E se ela não é cumprida, alguém logo vai reclamar: poxa, o pastor não pregou no domingo. Ou, poxa vida, já tem 2 semanas que eu não vou à reunião, não vou à igreja e para ouvir sobre a palavra de Deus. Então as pessoas elas têm essa necessidade. Mas o que o Espírito Santo adverte é: o exercício corporal é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. As pessoas hoje elas querem perder peso, querem mostrar um físico melhor, querem melhorar a sua saúde. Para isso elas entram em programas na academia, ou programas online, ou então nas suas iniciativas pessoais, né, de se exercitar na beira da praia, numa corrida, enfim. E são fiéis a isso. Mas em se tratando da piedade, as pessoas elas não encaram isso aí como vital. Não encaram, como diz o Espírito Santo, ter promessa da vida que agora é e da que há de vir. Algo como ter todo tipo de promessa, todo tipo de proveito, não apenas o proveito físico, mas o proveito mental e o espiritual. As pessoas não atentam e até não acreditam que seja realmente assim. O Senhor, em determinado livro, né, dos profetas, ele fala uma coisa interessante. Estou cansado de associar, de ver reunião solene associada a pecado. Poxa, uma reunião solene poderia ser pecado? Poderia se associar a pecado? Sim, é o que o Senhor fala. Por quê? Porque a reunião solene, ela tem se transformado num erro. Ela não tem cumprido o seu propósito. Pecado é erro, é errar o alvo, errar o propósito. Deus tem um propósito muito bem estabelecido, mas ajuntamento solene fora desse propósito é errar o alvo. Por isso que o Senhor fala: estou cansado de ver ajuntamento solene associado a pecado. Vamos fazer uma conta. Digamos que a pessoa resolva ouvir sobre a palavra de Deus 3 vezes na semana: quarta, sábado e domingo. Só isso. 3 vezes na semana equivale a 156 vezes que ele ouve a palavra. São 150 pregações, mais de 150. E pergunto: ele teria tempo hábil para praticar essas coisas?
para praticar tudo isso que ele ouviu? Ou é apenas a necessidade interior de satisfazer a sua justiça, de, não, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, porque senão eu estou errando, estou pecando. Mas o Senhor não fala isso. O Senhor fala o seguinte, alerta, gente. Aquele que ouve e não pratica, assemelhá-lo-ei àquele que constrói a sua casa sobre a areia. Areia é granular. Areia não é compacta. Areia é divisiva. Não dá para se firmar uma casa em cima da areia. Vem onda, vem rio, vem vento, tempestade, dão contra a casa. E o que acontece com a casa? Ela cai. Ela fica dividida. Por isso que existe tanta divisão no meio cristão. Tanta denominação. Por quê? Porque ouve-se, mas não se pratica. O exercício corporal é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e daqui há de ver. Esses dias alguém reclamou comigo, poxa, por que você não prega mais sobre o reino de Deus? Você já tem algum tempo que você não posta nada na internet. É muito simples. Você está recebendo tempo para praticar. Antes de a gente prosseguir para a próxima lição, você precisa praticar. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Praticar. Exercício da piedade. Ora, a palavra piedade, só para a gente entrar rápido nesse assunto, a palavra piedade, ou eusébia no grego, ela quer dizer o quê? O temor do Senhor. Essa devoção, esse temor, esse sentimento salutar que te aproxima de Deus, que te impede de realizar coisas erradas só para não desagradar a Deus. Isso é temor do Senhor. Isso é piedade. Então a piedade, ela consiste de quê? Desse relacionamento com Deus, de ouvir a voz de Deus, de separar um tempo para estar a sós com o Senhor, específico para isso. Um tempo para ouvir do Senhor, para ler a palavra, para estudar a palavra, para meditar na palavra, para memorizar a palavra e para colocar em prática esta palavra. Isso é eusébia, isso é piedade. Por isso que o Espírito Santo fala, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o mistério da piedade. Então, ele é tremendo. A piedade, ela é dever de todo homem. O temor do Senhor é dever de todo homem. É a cultura dos céus. A piedade, o temor do Senhor é cultura nos céus, no reino de Deus. De forma que, se você quiser saber quem é cidadão dos céus e quem é um outro cidadão comum qualquer, basta ver se ele tem piedade, se ele pratica piedade. Da mesma forma como os ingleses tomam o chá das 5, o cidadão dos céus exercita-se na piedade todos os dias. Como diz o salmista, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contabilizar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. E olha, que interessante, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que rege a sabedoria. A piedade, esse exercício salutar diante do Senhor, isso é o que rege a sabedoria. Eu tenho visto cristãos chegarem para o Senhor e pedirem um monte de coisas. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, aumenta minha fé. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Me pedem de tudo. Mas a vida nunca é transformada. Houve uma pessoa que se chegou até nós e falou, eu preciso de oração. É mesmo? Para quê? Eu preciso manter o foco no Senhor, em Deus, nas coisas espirituais. Eu quero pedir a Deus para Ele manter o meu foco nele. Para que o meu foco seja direcionado para Ele da mesma forma como eu foco
a minha atenção para as demais coisas. Olhem por mim. Existem coisas que são da nossa responsabilidade e que, por mais que nós peçamos a Deus, Deus não vai nos conceder. Por exemplo, você pede a Deus sabedoria, Deus vai lhe conceder, sim, situações para você crescer em sabedoria. O que é sabedoria? É aplicação da verdade. Não adianta apenas ouvir se você não aplica na sua vida. Quando você pede a Deus fé, Ele vai te dar obstáculos para você confiar nele. Quando você pede conhecimento, conhecimento, esse é um pedido perigoso. Sabe por quê? Porque o conhecimento só vem através do sofrimento. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora, guarda a tua lei. É o que diz a palavra, está aí, lá no Salmo 119. O próprio Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência nas coisas que ele sofreu. O próprio Senhor, a didática fala sobre isso aí. Não existe aprendizado sem sofrimento. Então, existem umas coisas que são a sua vontade, depende de você, né? E depende do valor que você dá a essas coisas. Então, não adianta você pedir e Deus te conceda assim, de uma forma mágica, amor a Ele. Porque Ele fala, ama a Deus acima de todas as coisas. Isso quer dizer que é responsabilidade nossa. É responsabilidade sua, minha, amar ao Senhor. Da mesma forma como é responsabilidade nossa amar ao próximo, ou amar o irmão, ou amar o inimigo. Depende de nós. Não depende de Deus dar um sentimento mágico para que você passe a amar uma pessoa. É decisão sua. Amor é decisão. Amor não é um sentimento. Amor é decisão. Você decide amar algo. Da mesma forma que você ouve uma musiquinha e acha aquelas notas bacanas, aquela letra, o cara tá falando enrolado lá, você não está entendendo nada, mas acha bonito. E você ouve aquela música e decide ouvir de novo no rádio, no Instagram, onde for, ouvir de novo aquela música. E decide ouvir de novo. É dedicação. Você está mantendo o seu foco alinhado com o alvo daquilo que você quer amar. Porque você achou aquilo valioso. Agora imagina, você recebe uma informação, né, dizendo, olha, a primeira pessoa que se chegar até o Alasca, na estação tal, endereço tal, nessas coordenadas, ela vai receber R$150 mil, limpinho, sem fazer mais nada. Basta chegar até lá e se apresentar. Nossa, olha, a falta de foco vai acabar num instantinho. Por quê? Porque ela quer esse negócio, ela quer esse dinheiro. E ela vai se esforçar. Ah, ela não tem dinheiro de passagem. Ela arruma emprestado, mas ela vai correr atrás desse dinheiro. Ela quer chegar até lá. Então ela vê grande possibilidade e arruma dinheiro emprestado, pega um avião, vai para lá para Alasca, procura endereço, procura no Google, no GPS, até chegar a esse local. E aí recebe seu dinheiro. O quanto mais valioso nós julgamos seja o temor do Senhor, a piedade, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus. Ah, mas eu não tenho assim ânimo para estudar a palavra de Deus. Sim, depende de quem? De você, do seu foco, de você se exercitar na piedade. Porque ao que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então você não tem essa disposição, esse bom grado, essa motivação, esse início, esse start para buscar a presença de Deus, até o que você acha que tem vai ser tirado. Então é assim que funciona o reino de Deus. Existem coisas que o rei pode te dar, e existem outras coisas que você tem que se esforçar. Por quê? O reino de Deus, ele é tomado pela força. E aqueles que se esforçam, tomam posse dele. Sim, tomado pela violência. Violência é contra quem? Contra as pessoas? Não, violência é contra você mesmo. O maior inimigo nessa história toda é você. Você precisa fazer a violência. Por isso que existe a cruz. A cruz é o local onde você morre. Como Paulo falou, né? E eu, irmãos, quando estive entre vós, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz ostentação de palavra, nem de sabedoria humana, mas decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E esse crucificado. E foi em fraqueza, em temor e grande temor que eu estive entre vós. O reino de Deus
não consiste de palavras, mas de poder, de amor, de moderação. Isso é reino de Deus. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Você não pode dizer que o reino de Deus, tá ali, tá acolá. Não, o reino de Deus está dentro de vós. E é um exercício que você faz a seu favor, pega a sua mente e leva cativa a obediência de Deus. Ou seja, você pega o centro motor do seu corpo e leva cativo a Deus. Isso é culto ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. É o vosso culto racional. Então, apresentar o corpo em sacrifício a Deus é culto a Deus. Culto a Deus não é aquilo que você faz dia de domingo de, vou ao culto. Isso não é culto não, isso é reunião solene. E o Senhor abomina isso aí. Estranho, né? Pois é. Essas coisas não se pregam na casa, na chamada casa de Deus. Não se prega na igreja. Né? Por quê? Porque a igreja se tornou um fim em si mesma. Ela depende dessa reunião. Ela depende, para a sua existência, desse conglomerado de pessoas que se reúnem com um propósito. Qual é o propósito? O propósito que não é o reino de Deus. É apenas a existência daquele grupo. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, você seria capaz de abrir mão de toda a sua doutrina teológica e começar a pregar apenas o reino de Deus? Ora, não é para minha surpresa que a resposta foi, não tenho condições. Ou seja, a pessoa prefere pregar a doutrina da sua denominação ao invés de pregar o reino de Deus. Então, o Senhor Jesus já alertou contra esses. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, mestres da lei, professores de escola dominical, líderes evangélicos, ai de vós! Vocês fecham a porta do reino diante dos homens. Nem vocês entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Como é que se fecha a porta do reino de Deus? Não pregando sobre ele. Simples. Então, as pessoas, elas preferem a doutrina, preferem ouvir a doutrina domingo após domingo e tal, e agora eu vou para casa, vou almoçar satisfeito porque eu ouvi da palavra de Deus. Não é esse o propósito do Senhor. Exercita-te pessoalmente na piedade, porque a piedade para tudo é proveitosa e tem promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Ela é útil a essa geração. Para que não fique nenhuma dúvida com relação a isso, vamos voltar para entender como que isso se sucede. A gente tem que entender os princípios do reino de Deus, para saber como que isso é importante. O Senhor, logo no início, lá em Gênesis 1:26, o Senhor estabeleceu algo supremo, assim, que definiu toda a existência humana. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para que ele tenha domínio sobre as aves do céu, peixes do mar, animais da terra, sobre tudo que move sobre a terra, sobre águas, sobre plantas, enfim, tudo que se move na face da terra. Agora é o homem quem tem que cuidar. É ele quem tem que fazer. Tá? Então, quando Deus fala, quando um rei fala num reino, a palavra dele vira lei. E aquilo se estabeleceu como lei. Quando Deus falou, ao homem está a responsabilidade de quê? De reger essa terra, de dominar essa terra, de reinar sobre ela, de governá-la, de sujeitá-la aos céus. Então isso virou lei. Nenhum outro ser pode fazer isso. O rei leão não pode fazer isso, não pode dominar a terra. O tubarão não pode. Os espíritos não podem. Isso aí inclui demônios, anjos, até Satanás. Ninguém pode dominar a terra. Mas Satanás não é príncipe desse mundo? Sim. Príncipe não manda nada. Quem manda é o rei. Príncipe não governa nada. E se Satanás consegue influenciar esse planeta, é pelo blefe. É pelo blefe que você acha que ele te dá alguma coisa. Você recebeu algo do diabo, não foi Deus que te deu. O diabo não dá nada, porque ele não tem nada. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo inteiro. A sua plenitude. A sua riqueza, a sua abundância, o mundo inteiro e os que nela habitam. Nada é de Satanás. Satanás vai sugerir, olha, isso aqui é meu, posso te dar. Deus até permite que algo venha até você para te treinar, para trabalhar a sua vida. Permite que as coisas sejam tiradas
para que você seja treinado. Para quê? Para exercer um domínio, um reino, a tua vocação, aquilo para o qual o Senhor tem designado para a sua vida. Então tudo é do Senhor. E o Senhor, ele estabeleceu isso aí. Olha, façamos um homem, que ele tenha domínio. Que o homem tenha domínio. Então quando você diz, olha, eu não tenho foco no Senhor, eu não tenho motivação para ler a palavra, é responsabilidade sua. Não depende do Senhor, depende de você. Do contrário, se você não fizesse isso, Deus seria culpado pela falta de dedicação e santificação da sua vida. Então no reino, quando o rei fala algo, aquilo vira lei e não pode ser revogado. Deus estabeleceu essa responsabilidade a você. Depende de você amar ao Senhor e dar prova disso. Como? Reter, guardar, se dedicar, meditar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Dá prova então que você ama o Senhor. Busque a palavra. Exercite domínio na sua cabeça. Leva cativa a sua mente. Exerça domínio sobre todo o seu corpo. Não tem motivação? Acha. Ou a motivação vai achar você. Então, quando Deus estabeleceu você como responsável pela influência nessa terra, ele estava excluindo o vento, o mar, o rei leão, a girafa, o tubarão, a águia, os demônios, Satanás, todo ser espiritual. E olha, inclusive ele, não é responsabilidade do Senhor. Essa responsabilidade ela deu para os homens, para você. E Deus não pode interferir, porque se ele interferir, ele quebra a sua palavra. Por isso que Satanás foi tão bem sucedido quando ele engendrou aquela ideia, eu vou seduzir com Eva, depois levou para Adão, e Deus sabia que ele não poderia fazer nada. Por quê? Porque se ele fizesse, estaria quebrando a sua palavra. Por isso que, na sua indignação, o Senhor falou, Satanás, essa mesma mulher que você utilizou para quebrar o meu elo que ele tinha comigo, essa mesma mulher que você utilizou para trazer o pecado sobre a face da terra, essa mesma mulher de forma legal vai me dar um corpo, e de forma legal eu vou descer a esse planeta, e de forma legal eu vou arrebentar com a sua cabeça, porque eu terei um corpo. Então, o homem é corpo e espírito. Só o ser que é formado de corpo e espírito tem esse domínio. Por isso que Jesus teve que vir aqui, se fazer homem. Para que fôssemos corpo do Senhor. Para tornar legal a operação de Deus aqui nesse planeta. Existem coisas que Deus não vai fazer. Depende de você. É difícil de engolir, né? Porque foram tantos anos que você foi ensinado que Deus pode fazer qualquer coisa, não é mesmo? Deus pode fazer tudo. Não é bem assim. Ele não vai fazer aquilo que ele delegou para que você fizesse. E se ele fizer algo que delegou para que você fizesse, ele estará quebrando a sua palavra. E como o salmista fala, Salmo 138, versículo 2, o Senhor colocou a sua palavra acima do seu nome. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. O Senhor não vai quebrar a sua palavra só porque você quer uma ajudinha. É responsabilidade sua. O que eu posso fazer? O que cabe a mim fazer para que eu aumente o meu foco no Senhor? Leva cativa a sua mente. Por quê? Se tem uma coisa que tenta tirar o teu foco, são as distrações. Então tira as distrações, desliga o seu celular, desliga o Facebook, o Instagram, fecha a porta do teu quarto, fecha a porta do teu coração. Então, as coisas que cabem fazer a você, né, é tirar a pedra. Tira tudo aquilo que impede a manifestação da vida. As pessoas oram, Senhor, santifica a minha vida. Isso só depende de você. Senhor, me ensina a amar fulano. Isso também depende de você. E se Deus intervir nisso, será ilegítimo. Não será algo que você mesmo fez pela sua própria vontade, por bom grado. As pessoas deixam de receber o reino de Deus. Por quê? Porque falta bom grado.
Este povo se aproxima de mim com a boca, mas seu coração está longe de mim. Fala a vocês abertamente, mas a eles por parábolas. Por quê? Porque receberam as minhas palavras de mau grado, ou seja, eu não quero que elas entendam. É necessário que você prove que aquilo que você pede. É necessário que você prove que quer aquilo de fato, realmente. Por isso cabe a você buscar, perscrutar, encontrar, pedir e dar-se-vos-á. Mas olha, tem a sua parte. Tem uma parte que você tem que fazer. Ah, Senhor, ressuscita Lázaro. Tá bem, tá bem. Tira a pedra. Tira a pedra do caminho. É preciso mostrar que seu coração está repleto de bom grado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com 100% do seu coração. 100%. Então, prove que existe bom grado, porque é o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E olha, muito cuidado com aquilo que você pede, hein? Se você pede fé, vão vir provações, dificuldades, restrições. Se você pede amor, vão vir rejeições, desprezos, distratos. Se você pede o conhecimento de Deus, vão vir angústias, aflições, dificuldades, sofrimento, porque todo aprendizado é doloroso. Jesus aprendeu nas coisas que ele sofreu. Foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus caminhos. Antes de ser afligido, andava errado. Agora, guardo a tua lei. Então, faça a sua parte. Organize-se para orar. Comece um plano de estudo na palavra. Seja diligente em servir. Isso cabe a você. E Deus não vai fazer isso por você. Pode ter certeza. Se não fosse assim, então você não seria culpado por pecar. Não seria culpado por não amar. Não seria culpado por não buscar a palavra, a luz, a comunhão. Já que Deus não agiu dando essas coisas a você. E aí Deus seria culpado. Isso é zombar de Deus. Então busque as coisas excelentes, né? Aquilo que cabe a você. Como o escritor, né, fala, né, tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Depende de você levar cativa a sua mente à obediência dos céus. Então esse é um grande segredo para o exercício da piedade. Você entender que isso depende de você. Não depende de Deus. Depende de você. E olha, Deus não vai te dar o ambiente mais perfeito para buscar o Senhor. Olha, por isso que aqueles irmãos lá no primeiro século se alegravam com o espólio dos seus bens, com a perseguição, por serem julgados dignos de padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles tinham um ambiente hostil para poderem buscar ao Senhor, se regozijar no Senhor. Paulo, Silas se alegravam, louvavam o Senhor lá dentro da cadeia. Interessante, né? Sacrifícios de louvor. Então, olha, faz o seguinte, né? Já que falta foco, já que falta esse interesse, faça um plano, escreva, coloque no papel. Coloca no papel um plano para buscar ao Senhor todos os dias. Anota o seguinte, olha, faz o seguinte, escreva, o que eu vou ler hoje? Né? Leia, digamos, um plano de estudo do livro de Hebreus. Cada dia eu vou ler um capítulo. E aí coloque ali, olha, mensagem do capítulo 1, promessa, ordem, princípio, aplicação. A mensagem, o que esse texto quer dizer? Promessa, há uma promessa que o texto fala para mim. Uma ordem, o que Deus está mandando fazer. Quando Deus manda fazer algo, Ele não espera que Ele vai fazer por você. Ele sabe que a responsabilidade é sua. Então, uma mensagem, promessa, ordem, um princípio. O que é um princípio? Princípio é um ambiente. Princípio é o ambiente favorável para que eu cumpra algo. Princípio é aquilo que vai definir o ambiente para que algo seja feito. Por exemplo, um princípio. Não adianta querer ler a palavra de Deus com a Rede Globo na sua frente, ligada.
Não dá, você não vai conseguir se concentrar. Não adianta. Então, no princípio, você precisa fechar a porta do teu coração para que você consiga ouvir do Senhor o quê? A mensagem, a promessa, a ordem, um princípio e o principal de tudo, como você irá aplicar isso na sua vida. Coloca isso no papel, coloque num caderno. Separa, cada folha um dia, um texto. Em um ano serão 365 vezes. Se precisar no outro dia meditar de novo no mesmo capítulo, medite, mas anote e veja o seu progresso. Tá? Esse é só o começo, é só o início para você manter o seu foco no Senhor. Existem outras coisas, nós vamos abordar outros passos que você pode dar para que o seu foco no Senhor aumente. Tá? Passos relacionados à oração, a propósito, a crescimento pessoal, a serviço, a comunhão, coinonia. Tá? Mas por enquanto, palavra de Deus. Por enquanto, é isso aí. Não espere, toda quarta-feira tem a palavra sobre o reino de Deus lá do Carlos. Não é assim que funciona não. Pratica. Pratica primeiro. Busque o Senhor. Tenha relacionamento com Deus. Isso é de suma importância. O temor do Senhor é a suma de todas as coisas. Que você realmente logre êxito e que a sua experiência seja eficaz para você e para aqueles que estão ao teu redor.